a este webinar. Portanto, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a este webinar sobre a sustentabilidade dos negócios, ESG e a nova legislação europeia. Eu sou o Managing Partner da Crowe para a área de Advisory e Consultoria e a pessoa responsável pela área da sustentabilidade ESG, que será o vosso host, o vosso anfitrião, é o João Silva, que daqui a um bocado irei apresentar. Será o João que fará uma breve apresentação do serviço e alguma informação adicional sobre estas matérias. Queria desde já também agradecer aos nossos convidados o facto de terem aceito o nosso desafio para participarem neste webinar e investirem o vosso tempo neste webinar. Um obrigado à Maria João Cunha da Associação Portuguesa para a Qualidade, ao Diogo Pires da Bolshare e ao Luís Piacença, nosso colega da Crowe Espanha. Muito obrigado. Nós todos sabemos que este é um tema bastante atual, muito relevante e bastante abrangente no que concerne às áreas que afeta de uma empresa, né? Nós estamos a falar do Environment, Social and Governance, são três áreas bastante grandes, que pode, por vezes, ser overwhelming para quem tem que atuar e fazer com que as coisas aconteçam nesta área. Estamos cá exatamente para isso, para ajudar e para tornar a vossa vida um pouco mais fácil nestas matérias. Dito isto, eu vou passar desde já a palavra ao meu colega João Silva, para ele dar início ao webinar, que esperemos que vocês gostem, que seja esclarecedor e que responda às vossas expectativas. João, passo a palavra para ti. Muito bem, muito obrigado a todos pela participação. É um gosto poder estar neste evento como host, no fundo, para animar aqui as hostes e para estimular um pouco o vosso interesse por esta área, que é uma área, como o Paulo disse, que tem dado que falar, porque de facto afeta toda a gente e todos os negócios também. E nós temos a obrigação de fazer algo para que as coisas se tornem suportáveis para o futuro. Falar de sustentabilidade é, de facto, falar de futuro, porque nada neste planeta é infinito. Nós vivemos aqui num ambiente que é finito. É este o planeta, não há planeta B, é aquilo que se costuma dizer. E nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir criar as condições para as gerações futuras e não no fundo, não avançar nas nossas atividades, quer pessoalmente, quer profissionalmente, como se não houvesse amanhã. E o tema da sustentabilidade nas empresas tem-se tornado particularmente crítico, porque as empresas estão agora a tomar contacto com uma série de exigências. E isto é a forma que os governos têm, de facto, de pôr as coisas a funcionar. O meu objetivo para hoje, para esta pequenina introdução que vou fazer, é arranjar aqui um momento para pararmos para pensar, para avançarmos no fundo, num pensamento mais abrangente e percebermos porque é que as nossas empresas têm que estar envolvidas nesta missão e porque é que vale a pena. Isto não tem que ser pensado apenas como uma obrigação, mas também como um benefício efetivo para os nossos negócios. E nada melhor do que, no fundo, afastarmos e termos uma visão de cima daquilo que realmente está a acontecer. E quando nós temos essa visão de cima, nós vemos um planeta que está a ser bastante exaurido dos seus recursos, quer recursos naturais, quer recursos energéticos. Esta fotografia que vem aqui dá-nos a entender que realmente nós utilizamos muita energia e cada vez mais energia. E quando nós vamos ver as fontes de energia, nomeadamente energia elétrica, que utilizamos, nós percebemos que nos últimos 30, 40 anos nós temos aumentado de forma imensa a utilização de energia e, em particular, nota-se que, apesar
todas as recomendações para que passemos para a energia de fonte renovável. Tem havido evolução aí sim, mas as fontes não renováveis e, portanto, os combustíveis fósseis continuam a ter aqui um papel muito importante e crescente na energia que consumimos. Isto são apenas alguns números para ficarmos com uma sensação daquilo que realmente tem acontecido e para percebermos porque é que isto é emergente e porque é que há aqui uma emergência. Nós temos, em termos de emissões de carbono, um panorama que ainda é mais evidente quando olhamos para os últimos 200, 250 anos, em que vemos que as emissões não param de crescer, nomeadamente nos países em que a demografia mais o justifica. E estamos a falar, neste caso, da Ásia, em que se vê que na China e na Índia tem havido aqui um aumento crescente das emissões de CO2. Isto tem tudo a ver com demografia e com economia, porque depois tem que haver economia para suportar toda a demografia. E depois uma coisa leva à outra. Isto é um ciclo, neste caso virtuoso, mas que está a tornar-se vicioso nos efeitos. Nós, se olharmos para os temas do crescimento económico que acompanha isto, também vemos exatamente a mesma tendência. Nós, nos últimos 200 anos, acabamos por ter um crescimento exponencial da economia e, portanto, daquilo que produzimos e daquilo que precisamos para alimentar uma população crescente. E o nosso planeta já vai nos 8 bilhões e, portanto, a caminho dos 9 bilhões dentro de poucos anos. E este panorama é exatamente este panorama que tem provocado aqui um desvio anormal daquilo que seria o expectável e daquilo que é visível quando alargamos bastante mais o horizonte temporal. Quando nós vamos para o nível de 800 mil anos antes da era de Cristo, o que é que nós temos? Temos aqui uma série de ciclos que realmente se vêem em termos de concentração de carbono na atmosfera, mas vemos que hoje esses ciclos, mesmo com um ciclo tão alargado, nós temos uma situação que está completamente fora daquilo que era normal nesse horizonte temporal. Portanto, nós estamos, de facto, numa situação, e a ciência tem-se esforçado bastante para chamar a atenção para isto, nós estamos realmente numa época em que estamos a exceder todos os limites e é preciso fazer qualquer coisa. É preciso fazer qualquer coisa e, normalmente, nós não nos apercebemos de todos os efeitos que estão aqui em causa. Essa urgência às vezes não é bem passada, mas pouco a pouco nós vamos sentindo os efeitos. E aliás, isso tem sido patente em tudo o que tem a ver com efeitos climáticos e neste momento também já a nível da biodiversidade e dos equilíbrios dos ecossistemas e dos eventos extremos, em que já estamos a falar de problemas de segurança física e que têm a ver com a segurança das populações e nas orlas costeiras e tudo isso. Esta situação é bastante urgente. Vocês veem aqui, por exemplo, uma notícia que é de ontem e em que nós podemos ver que passo a passo nós vamos colocando em risco as populações do planeta e aquilo que ultimamente nós temos visto nos últimos anos é uma chamada de atenção para que as empresas tenham um papel cada vez mais importante nisto. E porquê é que isso tem que ser assim? Porque nós não temos recursos a nível dos recursos estatais, os recursos públicos não são suficientes para resolver isto e nós necessariamente temos que recorrer às empresas e fazer uso do próprio modelo de negócio das empresas para conseguir inverter, por um lado conter e por outro lado inverter a situação em que estamos. Ou seja, só as empresas, através dos seus modelos, que são modelos lucrativos e que, portanto, são sustentáveis financeiramente também, é que conseguem dar a volta à situação, trabalhando em prol da situação, em termos ambientais, em termos sociais. E, portanto, é esta a equação que nós temos que resolver. Nós, na prática, devemos moldar os nossos negócios para que a nossa empresa, a nossa organização, dê um contributo positivo
e não dê contributos negativos. Este é o novo chavão da sustentabilidade hoje em dia, das taxonomias, é exatamente esse, é dar um contributo positivo e não dar contributos negativos para os objetivos que são os objetivos ambientais e mais tarde serão também os objetivos sociais. E, portanto, é um pouco isto. Isto não é impossível e este último gráfico que eu tenho aqui em termos de introdução é bastante significativo. Aqui se mostra que é possível ter crescimento económico, e aqui tivemos o exemplo da Suécia, mas há aqui uma série de outros casos. Mesmo em Portugal, temos aqui com menos crescimento, mas também temos aqui este efeito. É demonstrável que é possível ter crescimento económico e, ao mesmo tempo, termos uma redução das emissões. E, portanto, é uma questão de conseguirmos alinhar as políticas, conseguirmos alinhar os propósitos também, que isso é muito importante. No fundo, nós escolhermos ações e missões que sejam compatíveis com estes objetivos. Aquilo que tinha para mostrar agora daqui para a frente tem que ver com ações mais concretas. Em que áreas é que nós devemos atuar? Em que áreas é que as empresas podem atuar? Obviamente que as empresas, cada uma já tem as existentes já têm a sua atividade. Se nós formos criar agora uma startup, é muito mais simples e espera-se que assim seja, que essa startup vá resolver ou se propõe a resolver um problema destes que aqui estão e que são, no fundo, a sistematização feita pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É isso que faz sentido hoje em dia. Se nós formos criar um negócio, quisermos criar um negócio, esse negócio, à partida, deveria contribuir positivamente para aquilo que são as grandes prioridades da humanidade e do planeta. E se assim não é, a nossa obrigação como empresas que já existem e que já estão no mercado é fazer essa adaptação, é rever processos, rever modelos de negócio, rever as estratégias, a forma de as atingir, minimizando os impactos negativos e tentando aumentar os impactos positivos. Como adaptando os portfólios de serviços e de produtos, adaptando os processos internos, fazendo aqui uma série de alterações que fazem sentido, começam a ser obrigatórias também em termos de regulação e só, no fundo, só são aquilo que nós devemos fazer para dar o nosso contributo e mais não podemos fazer à partida. Aquilo que distingue os negócios nesta área é que os negócios são realmente sustentáveis, geram lucro, e eles têm que gerar lucro, esse é um dos objetivos, e, portanto, as soluções tornam-se escaláveis, e, portanto, isto é replicável a um nível maior. Se todas as empresas, por defeito, tiverem este tipo de abordagem, à partida nós vamos conseguir inverter as situações que estão fora de controle hoje em dia. E daí temos passado de um nível de responsabilidade social corporativa, que era um nível mais filantrópico e de voluntariado, para uma outra forma de olhar para os negócios, que é a criação de valor partilhado. Essa criação de valor partilhado significa que nós não estamos apenas a olhar para objetivos financeiros que satisfazem o acionista, mas estamos também a olhar para objetivos ambientais, objetivos sociais. E, portanto, esta é a base de justificação para que as empresas tenham aqui um papel importante nesta luta, que no fundo é uma luta de todos, para reequilibrar o nosso habitat natural, o nosso planeta. E aquilo que nós temos que fazer, normalmente, é resumido nesta sigla. O ESG entrou aqui no vocabulário de toda a gente nos últimos anos e às vezes confunde-se também com o conceito de sustentabilidade, que é o conceito dos aspectos ambientais, sociais e económicos. A sustentabilidade, no fundo, tem a ver com o futuro que seja sustentável nessas três vertentes. O ESG, por sua vez, resume o conjunto de áreas da empresa, áreas de atuação da empresa, em que nós temos aqui oportunidade para atuar. E essas três áreas são claramente a área ambiental, a área social
e a área do governance. A área do governance, já vamos ver do que é que trata, mas a área ambiental necessariamente trata das emissões com gases de efeito estufa, que aqui há pouco acabamos de ver. Trata de energia, de eficiência energética, ou seja, nós temos nas empresas a oportunidade de rever o nosso mix de energias, de utilizar mais meios de energia renovável, energia solar, por exemplo. Temos a oportunidade também de reduzir consumos e de implementar novas formas de redução de consumos, redução de materiais. Por outro lado, podemos reduzir também a pegada ecológica como todo, não apenas energética, mas também a utilização de água, por exemplo, a utilização de matérias-primas, a eficiência na utilização dos produtos que utilizamos como matéria-prima. E nos consumíveis que utilizamos até em termos administrativos. Portanto, há aqui uma panóplia de áreas com impacto ambiental e em que nós podemos atuar. Estão aqui resumidos, isto é uma lista que pode ser até mais extensiva. Isto também tem a ver com biodiversidade e habitat. Nós, no fundo, naquilo que é a nossa atuação em termos de negócio, ou seja, nos produtos que utilizamos, se isso tem impacto, por exemplo, na área alimentar ou agroalimentar, isto tem impacto em termos de biodiversidade e habitat, seguramente. Na área da construção também pode ter, porque, de facto, nós podemos ter aqui impactos ambientais que depois têm efeitos a nível da biodiversidade local. Portanto, há aqui uma série de áreas em que nós podemos atuar. Depois, em termos sociais, também há aqui duas grandes áreas em termos sociais. Temos o lado social interno, em que nós olhamos para os nossos colaboradores na empresa e tentamos perceber se estamos a ter as políticas adequadas de inclusão, de diversidade, de igualdade de oportunidades, se as práticas laborais também estão completamente de acordo com a legislação e com aquilo que é a nossa própria ética e a política e os regulamentos e as condutas internas. Depois, em termos de formação e desenvolvimento, nós também temos que atrair e reter os funcionários, porque isso é mais confortável para nós e para eles também. Se nós conseguimos ter pessoas motivadas, conseguimos ter também uma atuação mais eficiente no mercado, porque cada vez que nós temos rotação de pessoas, é evidente que isso não é muito bom e pode, lá está, pode tornar aqui os nossos processos mais descontínuos e isso obviamente causa ineficiências, mas é evidente que a rotação existe e tem que ser bem gerida, mas se nós pudermos contribuir para uma satisfação maior e para uma maior retenção de talento, a empresa acaba por ter também melhores resultados. Depois há o tema também da segurança e qualidade do próprio produto. E aí nós já estamos a olhar para fora. Nós aí estamos a olhar para, no fundo, a responsabilidade que temos de colocar no mercado produtos que são seguros para os nossos clientes e para os consumidores em geral. E isso tem a ver com o downstream, portanto, com os nossos clientes. E na nossa empresa nós acabamos por não poder cingir os nossos critérios de sustentabilidade ao nosso perímetro e eventualmente aos nossos clientes. Temos que ir também olhar para fora e a montante da nossa cadeia de valor. E aí entram os temas de trabalho infantil e trabalho escravo, assumindo que nós não temos o trabalho infantil e o trabalho escravo dentro da nossa instituição, isso não chega. Nós temos que garantir que os nossos fornecedores também estão coerentes com esta política e, portanto, cada vez mais, e já vamos ver daqui a um bocadinho os temas da regulação, há necessidade de garantir que aquelas que são as nossas políticas de sustentabilidade e de garantia de cumprimento com os princípios da sustentabilidade dentro da nossa empresa, nós também temos que depois transpor isso para a nossa cadeia de abastecimento e a nossa cadeia de valor. Isso é apenas coerência, não é? Apenas garante que nós não temos um peso e medida para dentro e depois um peso e medida para quando vamos ao mercado e vamos comprar e vamos vender. E pronto, aqui continuam a existir também os temas da filantropia e do voluntariado, mas isto aqui são outras atividades que já falamos, são de responsabilidade social, não implicam necessariamente uma atuação na nossa missão e no nosso propósito,
Tudo o resto tem muito mais a ver com o nosso próprio propósito e nossa missão, em que nós temos que estar perfeitamente conscientes daquilo que estamos a fazer e garantir essas condições. O tema do governance é mais envolvente e mais impactante, apesar de estar um bocadinho, se calhar, mais longe da operação, mas é fundamental porque são as regras de comando, no fundo, que nos permitem que esteja toda a gente alinhada e toda a gente a trabalhar dentro da mesma linha e nós, linha de orientação. Nós, na prática, aquilo que fazemos em termos de governance tem que ver com os aspectos ligados à gestão de topo e à forma como a gestão de topo é gerida, à sua diversidade, ao alinhamento, às competências, inclusivamente, da gestão de topo, garantindo que os acionistas e a gestão está perfeitamente capaz de facto, conduzir a empresa nos desafios que ela tem pela frente. Temos depois toda a estrutura de políticas internas e de regras e de procedimentos que dá suporte à operação e ao negócio. E depois ainda temos toda a parte ligada à transparência, à gestão do risco, que são aquelas atividades de suporte e de compliance também, e de garantia de que há um nível de controle aceitável para que as coisas fiquem a funcionar dentro das regras que são definidas internamente. E isto tudo também em cumprimento de toda a legislação e de todas as regras externas, impostas externamente. Portanto, tudo o que tem a ver com regras e cumprimento dessas regras e garantia de cumprimento dessas regras tem a ver com governance, e toda a gente concordará que é algo de fundamental para que as coisas funcionem, porque normalmente isto que o exemplo vem de cima e é exatamente isso que isto quer dizer. E por isso é que o governance é uma das letras do ESG e tem essa influência tão grande também no fundo, na ação que as empresas podem ter em termos de sustentabilidade das suas operações e de toda a atividade do mercado. E, portanto, nós vemos neste momento com este cenário. Nós temos de mudar. Portanto, as empresas estão a ser estimuladas a fazer uma transformação sustentável. E tem aqui duas grandes forças, que são as forças do mercado, porque já estão uma série de empresas a fazer esta pressão, e depois temos as forças da regulação, em que são os governos, neste caso, e a União Europeia, aqui na Europa, que estão a fazer essa pressão para que as coisas mudem e sigam aqui um conjunto de princípios seguros, no fundo, que conduzam a bons resultados. Isto vem tudo, obviamente, do Acordo de Paris e da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável que iniciamos em 2015. E a regulação europeia, vamos aqui passar isto um bocadinho mais rápido, vai ter um efeito devastador, entre aspas, mas vai ter um impacto bastante grande naquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Até agora, as empresas que são obrigadas a relato não financeiro são as empresas que são as grandes empresas cotadas e com importância social, de interesse público, é assim que costuma ser dito. E essas empresas já fazem, são à volta de 11 mil em toda a Europa. Vamos passar a ter 50 mil empresas europeias até 2026. E porquê? As que já fazem hoje o relato não financeiro começam a reportar a partir de 2024, de acordo com a nova diretiva de relato de sustentabilidade. E, de acordo com essa diretiva, que vai seguir uma série de normas, que são as normas ESRS, são as European Sustainability Reporting Standards. Essas normas estão a ser publicadas durante este ano. Há um primeiro grupo que já foi, que são as normas
genéricas, principais. Há aqui outro grupo que são normas agnósticas, chamam-lhes as normas agnósticas, tem a ver com o ESG, com os temas ambientais, sociais e governance, e são normas específicas para cada um destes temas e que vão ser publicadas durante este ano ainda. E depois vamos ter aqui uma série de outras normas setoriais que vão sair, específicas para cada setor, e vamos ter ainda aqui um conjunto de outras normas que poderão vir a ser publicadas, mais específicas para PMEs, ou seja, para casos menos complexos, para PMEs ou então para empresas que estão fora do espaço europeu e que depois têm que cumprir também aqui no espaço europeu. Aliás, as PMEs cotadas na Europa já vão passar a ter de reportar a partir de 26 e 27. Podem ver aqui também neste esquema resumo. A partir de 25, e isso aí é aquilo que deve preocupar a maior parte das empresas de maior porte aqui em Portugal, nós vamos ter aqui um conjunto de critérios que, se houver 2 desses critérios a serem cumpridos, nomeadamente mais de 214 colaboradores, mais de 40 milhões de faturação ou mais de 20 milhões de euros de ativos, essas passam a ter de reportar também de acordo com a CSRD e com a SRS. Este tipo de empresas são as tais 50 mil que nós vamos ter na Europa toda. E isto vai ter aqui impactos muito grandes porque estas empresas hoje não são obrigadas, algumas até fazem de forma voluntária, mas a partir de 2025, ano fiscal, ou seja, com efeito a partir de 26, mas com preparação necessariamente até 25 e durante 24, porque para nós reportarmos temos que recolher informação e, portanto, é preciso as empresas criarem todos os mecanismos de acumulação e de registro de informação que vai ser preciso reportar para o ano 25, vão ter que o fazer durante o próximo ano, 2 anos no máximo. Portanto, esta é uma das exigências que tem mais impacto a nível da Europa. E depois, há também as grandes empresas não europeias, com os headquarters fora da Europa, mas que com negócios relevantes aqui na Europa também vão ter que reportar. Portanto, isto também afeta sucursais, não é? E empresas que estão aqui a atuar, que podem não ser de origem europeia, mas que podem também estar aqui implicadas nesta área. Há que também contar que vamos ter mais e mais diretivas a sair. Portanto, ultimamente tem havido este enfoque no relato não financeiro. Tem havido outros temas, a taxonomia verde, por exemplo, também foi outro tema que surgiu, que no fundo é uma espécie de dicionário das atividades sustentáveis e daquilo que é considerado um impacto positivo, aquilo que é considerado um impacto negativo, isto para não haver a tal arbitrariedade na definição e daquilo que as empresas reportam. Mas há aqui mais temas que são importantes e que estão em desenvolvimento. Eu aqui pus só aqui alguns que penso que são interessantes e alguns de vocês já devem ter ouvido falar em algumas destas novas diretivas e novas regulamentações. O whistleblower entrou em vigor o ano passado, vai entrar agora a partir de junho na fase de sancionatória, ou seja, a partir de junho deste ano, daqui a pouco tempo, o Estado vai começar a fiscalizar e a aplicar coimas a quem não está a cumprir com o regulamento das denúncias. E, portanto, este é um serviço, já agora o parênteses, que nós, neste momento, na CRO estamos a fornecer, que é o serviço de implementação do canal de denúncias. Há aqui outras áreas, por exemplo, de equilíbrio da vida pessoal e profissional, em termos de flexibilidade, de horários e meios à distância. Isto surgiu muito no seguimento da pandemia, mas obviamente que também era um tema que tinha que ser tratado e também saiu em 2022 essa diretiva. Depois a Women on Boards também, para gerar mais... isto aqui tem a ver com governance, obviamente, e para gerar aqui mais algum equilíbrio e diversidade nas equipas de gestão. Depois, a transparência em termos de salariais também é outra diretiva que está este ano a ser já foi aprovada e está agora a ser transposta para as regulamentações nacionais.
dos Estados-membros. Há também a diretiva dos materiais tóxicos, os chamados PFAS, que é uma regulação que está a ter aqui algum impacto na indústria química e uma série de outras indústrias. Quem está nessas áreas de certeza que está a par disto, porque tem aqui impactos na proibição de utilização de uma série de componentes tóxicos e, portanto, há aqui muita coisa a acontecer. A nível do marketing, as Green Claims Directive tem a ver com o greenwashing. Eles querem nos próximos 4 anos, vai ser uma diretiva que vai demorar a implementar, porque depois também a fiscalização vai ser muito complicada. A Green Claims vai ser uma diretiva que vai limitar aquilo que nós hoje vemos, por vezes, de empresas que publicitam produtos e serviços como sendo sustentáveis, mas sem fundamentação, ok? E, portanto, aqui a ideia é realmente limitar a fundamentação, limitar a utilização de argumentos infundados, ok? E, portanto, é também outra regulamentação que, a par de outras de labeling e disso tudo, uma série de indústrias específicas vai levar aqui a grandes mexidas. E a par disto, há aqui uma série de outras coisas. A parte social, tal como existe a taxonomia verde, também vai haver uma taxonomia social. Há aqui uma série de coisas a serem cozinhadas e, portanto, os próximos anos vão ser muito ricos em nova regulamentação. Muito rapidamente, para terminar, porque eu já estou aqui a exceder o meu tempo. Neste momento, nos últimos anos, havia sempre aquela luta entre quem é defensor do ESG e das práticas sustentáveis nos negócios, se isso realmente é bom ou mau para os negócios e para a sustentabilidade dos próprios negócios. Hoje em dia já há muita evidência, e aliás a pandemia ajudou a trazer aqui algumas evidências também, de que quando as empresas têm práticas mais sustentáveis, isso traduz-se normalmente num efeito positivo nos negócios. Isto, em alguns temas, é muito fácil de compreender. Se nós formos mais eficientes e gastarmos menos recursos, também estamos a poupar financeiramente, e, portanto, isso também traz melhor rentabilidade. Há um aspecto também reputacional. As empresas que têm práticas mais sustentáveis correm menos riscos também. E, portanto, há aqui uma série de fatores que, intuitivamente, nós conseguimos perceber que contribuem para uma melhor sustentabilidade e uma melhor performance das empresas. O caso da Patagónia é emblemático. Né? Eles tiveram até este ato assim, de loucura de dizerem don't buy this jacket, e com isto conseguiram crescer as vendas de 30% no ano seguinte. Portanto, isto é um caso emblemático, apenas que está aqui, como tal, mas quando vamos analisar isto a longo prazo e quando vemos a evolução das empresas a nível agregado, portanto, em termos de índices na Bolsa, empresas que são conotadas com melhor desempenho em termos de sustentabilidade, versus as que não estão nesse índice, ou o índice geral, nós vemos que a performance das empresas está sistematicamente acima e também, quando há uma quebra, que é o caso daqui das quebras que vocês veem da pandemia, também vemos que estas empresas conseguem recuperar mais rápido e melhor do que as outras empresas. Portanto, neste momento já existe muita evidência de que é efetivamente uma vantagem atuar em termos de sustentabilidade nas várias vertentes, ambiental, social e governance, porque isso confere mais produtividade, mais crescimento e também mais resiliência, porque se estas empresas olham para a sua atividade numa perspectiva mais alargada e começam a analisar temáticas que antes não analisavam, isso dá-lhes mais resiliência, porque estão a fazer uma gestão do risco também melhor, mais consistente e mais alargada. E pronto, e protege a sua reputação. E é obviamente que, em termos de crescimento, também há aqui efeitos muito práticos, porque se uma empresa quer alargar o seu portfólio de produtos para ter um produto mais eficiente e procura novas parcerias para conseguir fornecer produtos mais ecológicos, se há aqui essa busca de novas soluções, isso também gera novas oportunidades. E, portanto, esse estímulo à inovação acaba por produzir também crescimento nos negócios. Tal como na produtividade, e como já falamos, em termos de atração e retenção de recursos humanos, da eficiência operacional e isso tudo. Portanto, estes efeitos positivos hoje em dia já são bastante evidentes e já há muito business case provado para este tema.
Nós na Crowe, e agora vou terminar com este tema, na Crowe aquilo que planeamos é ajudar os nossos clientes com as várias fases que nós entendemos que serem, ou as várias vertentes que entendemos serem mais prementes para implementar esta transformação sustentável. Isto adapta-se às várias fases em que as empresas já estejam por natureza. No caso das empresas que querem iniciar este processo ou sistematizá-lo de forma melhor, nós propomos aqui uma área de estratégia e planeamento, em que, no fundo, fazemos uma avaliação de contexto, fazemos todo o caminho do envolvimento das partes interessadas, a análise de materialidade, na dupla perspectiva, o impacto da empresa no contexto e o impacto do contexto na empresa. E depois também os objetivos e plano estratégico. Aqui, no fundo, nós estamos a fazer a abordagem inicial e a traçar um plano para atuar. E depois vamos para as operações. Vamos realmente atuar na área da descarbonização, e aqui entramos nas operações sustentáveis, na área da descarbonização, nos modelos circulares, rever os modelos de negócio, identificar novas oportunidades e novas parcerias que possam existir para implementar a transformação, atuar na área das pessoas e das comunidades, portanto, na área social, para dentro e para fora, e também atuar a nível dos sistemas e tecnologias, porque hoje em dia tudo isto pode ser muito acelerado e apoiado por tecnologia. E tem que ser assim, porque a complexidade é maior, mas a tecnologia também está disponível e pode-nos tornar estes processos que podem parecer complicados muito mais fáceis. Se nós quisermos medir o nosso consumo de energia, o nosso consumo, a nossa pegada de carbono, nós hoje em dia já temos tecnologias e plataformas que fazem isso e que nos ajudam a fazer isso de uma forma mais automática, e nós, Crowe, também estamos a apostar nisso e estamos aqui a reunir um conjunto de parcerias nesta área da tecnologia para poder depois ajudar os nossos clientes a implementar as coisas de uma forma mais eficiente. Depois, temos os temas de governance e de comunicação. Isto tem a ver com a transparência, aquilo que falávamos há pouco. Hoje em dia, nós vivemos numa época de hiperinformação e de hipertransparência, e, portanto, é preciso ter as políticas bem definidas, mas também é preciso ser aberto e transparente em relação a essas políticas para o mercado e para os nossos stakeholders. E, portanto, aí entra o relato também, o relato de sustentabilidade. Hoje em dia vai ser preciso fazer relato de sustentabilidade para muito mais empresas. Como eu disse há pouco, as novas diretivas vão a isso obrigar, e vão obrigar em cadeia, porque reparem que nós temos grandes empresas que já são obrigadas a fazer relato não financeiro. Essas grandes empresas vão ter mais exigências, vão ter que ter verificação dos seus relatórios, vão ter que todas fazer aquele processo de materialidade. Portanto, vai haver aqui uma série de exigências novas e isso vai obrigá-las a comunicar com os seus stakeholders, com os seus clientes e fornecedores. Portanto, empresas de médias empresas, grandes empresas se calhar para o nosso mercado, mas médias empresas vão ser também obrigadas a ter esse tipo de abordagem interna, porque vai-lhes ser exigido, isso vai-lhes ser exigido pelas grandes empresas, os grandes clientes da sua cadeia de valor. E, portanto, esta comunicação ESG vai tornar-se mais fluida e mais aberta. E nós vamos ajudar também os nossos clientes nessa área. Até porque, se há esse esforço todo de recolha de informação e de sistematização de informação, depois faz sentido, de facto, comunicar essa informação a quem ela faz falta. E depois há os sistemas de reconhecimento também, há uma série de ratings e de sistemas de gestão que podem ser implementados e que ajudam, e de selos, por exemplo, selos de qualidade. Nós estamos aí também com uma parceria nesta área de reconhecimento, que também pode ser interessante. Portanto, há aqui uma série de oportunidades também a nível, depois da comunicação e transparência, a nível da sustentabilidade. E depois temos, por fim, aquele tema de fronteira. A fronteira da sustentabilidade não existe. Nós não podemos parar a nossa atitude sustentável dentro dos limites da nossa empresa. Nós vamos vamos fazer verificação também de sistemas. Nós podemos, no fundo, ser esse serviço também de verificação e certificação daquilo que é reportado pelas empresas. Isso vai passar a ser uma exigência da nova CSRD,
da nova diretiva, e nós vamos também prestar esse serviço, e já prestamos quando nos é solicitado, dentro daquilo que é o framework atual e de normas que permitem fazer essa verificação. Depois temos o tema da due diligence. Hoje em dia, nas operações entre empresas, desde logo numa operação de aquisição de fornecedor, pode haver necessidade de fazer verificação de operações, mas quando estamos a falar de aquisições, de fusões e aquisições, também há cada vez mais requisitos para ESG due diligence, ou seja, para due diligence na área de ESG. E, portanto, nós também estamos perfeitamente aptos a fazer esse tipo de serviço. Há também, nas finanças sustentáveis, novas oportunidades. Hoje em dia, esta regulamentação toda europeia tem também como propósito comum canalizar os fundos privados e públicos para aplicações sustentáveis, e nós também temos aqui uma área de corporate finance bastante desenvolvida, que acaba por fazer uso cada vez mais deste tipo de serviço, e isso é cada vez mais requerido para, no fundo, suportar operações de financiamento ou operações de compra e de intervenção em termos financeiros. E, portanto, isto liga tudo com a nova diretiva de due diligence da cadeia de abastecimento, da cadeia de valor. E a cadeia de valor sustentável acaba por ser esse objetivo também. Nós não queremos apenas ser sustentáveis, queremos estar dentro de uma cadeia de valor sustentável. É isto que eu tinha para apresentar hoje. Em termos de equipa, eu estou a coordenar a equipa aqui no Porto, em Portugal, e tenho também a sorte de ter aqui uma equipa bastante recheada da Crowe Internacional, que já começou há algum tempo com este serviço. Nós temos, no fundo, aqui já alguns anos de experiência nesta área. Estamos a iniciar aqui em Portugal, mas já temos aqui uma série de projetos que já foram desenvolvidos com clientes internacionais, alguns com ramificações cá em Portugal também, e portanto, esta não é uma área nova para nós, e nós temos a capacidade de desenvolver projetos na área da sustentabilidade ESG, não apenas limitados aqui à área nacional, mas também com as equipas internacionais da Crowe. Temos a sorte de hoje ter connosco o Luís Piacenza, que é o nosso colega da Crowe Espanha, e que vai falar um pouco, vai dar aqui seguimento a esta introdução longa, mas pronto, espero que tenha sido útil para todos, daquilo que a Crowe, a Espanha, e não só, ele também tem aqui uma responsabilidade a nível mais global na Crowe, e vai-nos falar um pouco daquilo que já tem sido feito, ok? Luís, el palco es tuyo. Obrigado. Boa tarde e obrigado pelo convite. João Paulo, em Crowe Portugal. Mas vou falar espanhol pela vossa saúde. Así que en adelante intentaré hablar despacio y si no se entiende, por favor, por el chat, bienvenido. Voy a cambiar a mi presentación. Ya se está viendo, ¿no? No. Ahora sí. Ahora sí. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias. De nuevo, mucho obrigado. Nosotros comenzamos en Crowe a nivel global con este tema hace unos 10 años, cuando la sostenibilidad, debo decirlo, no estaba de moda, no era algo de lo que se hablara todos los días, ¿no? Y me pareció interesante comenzar hablando de qué ha cambiado durante estos 10 años respecto de por qué hoy la sostenibilidad es un tema central, un hot topic. Principalmente porque lo que nosotros en su momento llamábamos un cambio climático o un calentamiento global, como se llamaba antes,
se ha transformado en una crisis climática, en una emergencia climática de la que ya nadie la niega, ¿no? Antes había gente que negaba la existencia del fenómeno climático, ahora ya no la hay. Y eso ha sido un cambio muy grande, porque evidentemente como ha pasado a un plano en el que no se discute, en el plano social, en el plano de todos los días, tampoco se discute en el plano empresarial. Y hemos trasladado ese concepto desde un tema que sufrimos nosotros en nuestras vidas diarias, a nuestras vidas empresariales, a los cultivos, a la performance ambiental, a las catástrofes climáticas, y lo hemos transformado en un riesgo climático. Por lo tanto, ya pasa de ser un tema que nos preocupa, pero que está ya lejos, sino un riesgo que tiene efectos y que podemos medir. Pero eso no es todo, porque cuando hablamos de ESG, también hablamos de la S de ESG. Y el aspecto social es un aspecto que a veces, por la urgencia, la emergencia climática, no le prestamos atención. Y si nos ponemos a pensar, Europa, y en particular el sur de Europa, tiene unos grandes desafíos de cohesión social, de desigualdad, de inmigración, de muchos aspectos que ponen en riesgo aspectos de cohesión social que son, finalmente, elementos clave en la política europea y en los valores europeos. Por lo tanto, este tema tal vez no lo es tanto, no digo que no exista, es un tema importante en todo el territorio europeo y es un tema donde seguramente debemos poner el acento en algunos puntos particulares de Europa y en particular el sur de Europa. Pero hay otros aspectos, que es que esa transformación necesita también de talento, necesita de normativas. Joao nos explicaba recién que una lista no exhaustiva de directivas que no son la directiva de información de sostenibilidad, sino otras directivas como la de whistleblowing o como la de transparencia salarial. Todas esas directivas están vinculadas con el fenómeno ESG y nos afectan tanto a la organización como a sus cadenas de abastecimiento y a sus cadenas de suministro. Por lo tanto, gestionar todos esos aspectos transforma algo de lo que todo el mundo habla en algo extremadamente complejo a nivel organizacional. Es decir, tenemos que entender esa complejidad, esa ambigüedad, ¿sí? Porque nos estamos metiendo en temas que por ahí no son los que solíamos meternos, o por ahí nos metemos en temas que no son los que más nos gustan, porque, como decíamos, ¿no? En el caso de Patagonia, tengo que decirle a la gente que haga algo que no es lo que por ahí más me conviene. Es decir, me meto en un proceso en el que la complejidad aumenta y que lo tengo que hacer. Por lo tanto, eso es lo que ha cambiado. Ha cambiado el hecho de que el fenómeno ya no es ajeno, ya lo puedo sentir en carne propia, y además me impacta la manera en la que gestiono y gobierno una empresa. Ya no es un tema individual, un tema privado, o un tema social del que hablan los políticos. Es un tema empresarial del que tienen que hablar los empresarios y las empresarias, ¿no? Entonces, cuando pensamos en qué es la sostenibilidad, es interesante redefinirla. Yo no quiero pretender dar hoy una definición de sostenibilidad, pues es un fenómeno muy complejo y muy difícil de definir, pero sí me interesa verlo de la perspectiva de qué es y qué no es. Y yo creo que es importante ver la sostenibilidad como una herramienta de gestión para navegar en las aguas turbulentas de este mundo. Es decir, hay cosas que han cambiado, y como esas cosas han cambiado, tengo que gestionarlas de una manera distinta, de una manera más compleja. Entonces tiene que ser una herramienta de gestión. Y lo que me dan las normativas es, de alguna manera, herramientas o técnicas que me permiten gestionarlo de una manera más controlada, más segura. También la sostenibilidad es un marco de credibilidad para poder convencer a mis accionistas, a mis proveedores de capital financiero. Me encanta el concepto de proveedor de capital financiero, es un concepto de integrated reporting, donde hablo de aquellos que ponen, ¿sí? Lo que sustenta los activos. Financiación, ¿sí? La banca, los accionistas, los fondos de inversión. Tengo que hablar con esas personas, con esas entidades que son las que sustentan mi actividad, las que sustentan mis activos, ¿sí? Pensando en la contabilidad de la empresa, y tengo que ser creíble, ya no creíble en función del desempeño pasado, de lo que está en mis cuentas financieras, sino en función de aquello que puedo hacer en el futuro.
Por lo tanto, la sostenibilidad es un concepto global que comprende tres cosas clave, ¿no? La primera es comprender el contexto, entender el contexto, y entender el contexto no para explicarlo en una conversación informal, sino llevar el contexto a variables y mediciones empresariales, es decir, entender los impactos de ese contexto en mi organización, en mi estrategia y en mi desempeño, y en la valoración de mis activos, en mis cash flows, es decir, no solamente en aspectos no financieros, sino también en aspectos financieros. Y en función de eso, poder tener un abordaje estratégico o un control, ¿sí? Una vez que comprendo el contexto, lo puedo influenciar, lo puedo controlar, puedo tomar el volante, ¿sí? Take the bull by the horns, y conociendo el contexto puedo controlarlo. Y por supuesto, como consecuencia de eso, debo comunicar a mis grupos de interés, también los proveedores de capital, pero más extensivamente a mis grupos de interés, comunicarles lo que hice y si lo he hecho bien. Por eso también es importante sostener aquí qué no es la sostenibilidad. ¿Qué no es? Porque no es una herramienta para impulsar una agenda progresista o una agenda hippie. ¿Sí? Esto es lo que hoy se piensa en muchos sitios en Estados Unidos. ¿Sí? La legislación de sostenibilidad en Estados Unidos está en este momento bastante frenada, bastante retenida por la percepción de que es un concepto político. Esto en Europa nos suena raro, porque no es un concepto político, es un concepto de subsistencia. No es una agenda política la que estamos impulsando, y en esto lo que tenemos es el consenso de todo el arco político, por supuesto con sus diferencias, pero tenemos el consenso de todo el arco político europeo yendo en esta dirección. Por lo tanto, ni es una agenda de alguien o de un grupo de la sociedad, ni es una cuestión política, es una cuestión, de nuevo, de valores europeos. ¿Sí? Y esto es lo que sostiene la CSRD y el Green Deal europeo y muchas de estas medidas. Es decir, ¿dónde queremos vivir? ¿Dónde pretendemos vivir? Por eso el proceso es tan debatido y tan participativo, y participa toda la Unión desde una perspectiva representativa, diversa y con sus diferentes agendas, pero para buscar esa contribución. Es decir, no es un enfoque, un abordaje ingenuo, ¿sí? Para devolver a la sociedad. Os recordaréis el concepto bastante frecuente todavía de responsabilidad social corporativa. Es un concepto en el que pensamos que a la sociedad le quitamos algo y se lo tenemos que devolver. Y el concepto de sostenibilidad es distinto. El concepto de sostenibilidad se enfoca en cómo hago para no quitar nada, cómo hago para generar el valor sin tener que deberle, sin tener que tomar prestado, ¿sí? De generaciones futuras. Por eso, sostenibilidad no es responsabilidad social corporativa, y por supuesto que no es greenwashing o blanqueamiento corporativo, y no es una moda. ¿Sí? Parece una moda, porque todos hablamos de sostenibilidad, todo el mundo habla de sostenibilidad. Uno abre un periódico y encuentra gente hablando de sostenibilidad, uno pone la televisión y encuentra gente hablando de sostenibilidad, o va a una conferencia empresarial y encuentra gente hablando de sostenibilidad. Lo que tenemos que hacer básicamente es enfocarnos en gobernar la sostenibilidad y en hacer algo. Y ese hacer algo nos enfrenta a un panorama normativo muy complejo. ¿Sí? No me voy a detener explicando esto porque me llevaría un buen rato, pero hoy este sería un mapa no exhaustivo de las regulaciones que podemos tener. Por aquí abajo tengo alguna cuestión más española, sí, que es la transposición que se ha hecho en España de la directiva europea. Cuando Joao nos contaba recién respecto de la directiva actual, la directiva de información no financiera, que es para empresas de capital público, para empresas cotizadas o entidades de interés público, en España, en el año 2018, se transpuso la directiva a la legislación local hacia empresas privadas. Por lo tanto, en España tenemos la ventaja o la desventaja de que hace 2 años que empresas privadas de más de 250 empleados, es decir, el mismo colectivo al que hoy le aplica la CSRD, ya viene reportando hace 2 años. ¿Sí? Y eso, bueno, ha generado una experiencia interesante, un aprendizaje,
y algunas cosas que nos resultan también interesantes compartir. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que en esa evolución normativa y en las prácticas, los ensayos y errores que se han hecho, hay una convergencia. Y esa convergencia, nos pone en el centro del diagrama, ¿sí? De este diagrama voy a hacer un zoom por aquí, ¿sí? Por esta zona, ¿sí? Que es básicamente este grupo, ¿sí? Lo que estamos hablando. La CSRD, muy similar a lo que nos estaba contando Joao recién, la nueva normativa de reporting y otras normativas que están vinculadas. Por ejemplo, el Greenhouse Gas Protocol, que es para calcular las emisiones de carbono y que está asociada a la CSRD. Es decir, cuando yo, como empresa, tenga que reportar mis emisiones de gases de efecto invernadero, mis emisiones de carbono, lo tendré que hacer según ese estándar. Cuando tenga que plantear mi estrategia de descarbonización, probablemente me sirva el estándar de Science Based Targets. Como podéis ver, siguen habiendo muchos estándares seguirán estando, pero vamos hacia una convergencia. Hay una gran convergencia de lo que son los mecanismos de reporting empresarial. Es decir, la Corporate Sustainability Reporting Directive va a ser clave en el territorio europeo y su par, que será emitido por la IFRS Foundation o el ISSB, ¿sí? Que vemos aquí al lado, serán los dos grandes estándares, estos dos aquí en el centro, serán los dos grandes estándares que marcarán el destino del Corporate Report. ¿Qué es lo que buscan estos estándares? Bueno, justamente, voy a pasar de diapositiva, justamente cubrir aquellos aspectos que ayuden a las empresas a seguir esa transformación. Llamémosle, es un entorno seguro en el que yo sé que si cumplo con esa directiva voy a estar alineado con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. Digo, esta es la parte más importante y la contribución, que es importante entenderla antes de meternos en exactamente qué nos van a exigir. Porque lo otro es básicamente cumplir con una regulación. Esto ya no me voy a detener aquí porque Joao lo ha explicado muy bien, pero es básicamente quiénes son los que están alcanzados. Como podéis ver, es una gran cantidad de compañías, en particular ya son compañías no tan pequeñas. La verdad es que con la evolución de la economía, por supuesto que llegar a 40 millones de euros o 20 millones de activos no es tanto, y una compañía que empiece a tener un par de actividades más o alguna filial en el exterior, llega sencillamente a los 250 trabajadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a requerir esta directiva? La rendición de cuentas, ¿sí? Un poco lo que ya no quiero repetir lo que decía Joao, rendir cuentas sobre aspectos ambientales, dentro de ellos las emisiones de gases de efecto invernadero, la biodiversidad, la contaminación, dentro de un estándar. La directiva actual, la directiva NFRD, tenía un problema, era que nos pedía ciertas cosas, pero de una manera no prescriptiva, no detallada. Es decir, decía a las organizaciones, calculen sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero no le decía cómo, o no le decía con qué alcance. La nueva directiva da muchísimo más detalle y le dice a las organizaciones, calcule sus emisiones de gases de efecto invernadero, calcule el alcance 1, 2 y 3, tecnicismo, perdón, calcule su plan su estrategia climática, díganos qué es lo que va a hacer y cómo va a alcanzar un objetivo de descarbonización a lo largo del tiempo. Y lo prescribe en estándares que son muy detallados, que han sido encargados a un organismo dentro, digamos, que es una organización dentro del seno de la Unión Europea, no es una organización europea, sino que es una organización sin fines de lucro, apoyada por fondos europeos, que es la EFRAG, para que redacte estas normas en base a las normas que ya existían. Si alguno de los asistentes hoy prepara su informe en GRI, dirá, uy, y ahora tengo que cambiar de estándar. Bueno, probablemente sí, pero se han hecho las normas europeas considerando los estándares existentes. Se ha considerado GRI, se ha considerado TCFD, no quiero entreteneros con acrónimos, pero se han considerado los estándares más usados para traerlos al estándar europeo. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Por qué no se adoptó un estándar que ya existía? Alguien dirá, bueno, ¿y por qué no adoptamos GRI como hizo, por ejemplo, hace unos años la Bolsa de Singapur? Porque se quiere que sea legalmente vinculante.
Lo que quiere la Unión Europea es que lo que esté en estos estándares tenga carácter legal, para que pueda ser luego sujeto de una reclamación, sujeto de un planteo, una petición con peso legal. Por lo tanto, para eso tiene que tener un standard setter o un creador de estándares que siga un proceso de elaboración y de aprobación que permita la legalidad, digamos, el carácter legal del documento. Por eso los estándares SRS tienen una redacción que puede sonar, puede parecer un poco compleja, pero que nos ayuda mucho a poder tener lo que muchas veces denominamos como un safe harbor, ¿no? Algo que si sabemos que lo hacemos tal como está en el estándar, es seguro. Y esto es muy bueno para las empresas. En la normativa actual hay mucha discrecionalidad, hay muy poco detalle sobre qué reportar, y nos ayuda mucho tener un estándar nuevo. Yo sobre esto no quiero entrar mucho más, porque esta es una conferencia muy breve, y además no quiero robar más tiempo de los siguientes ponentes. Me interesaba ponerme en este punto, que es el punto que a veces nos olvidamos, ¿no? Nosotros muchas veces vemos las normativas como algo que hay que cumplir, las empresas a los consultores nos piden que le ayudemos a resolver esos problemas, y a veces nos quedamos mirando nada más que cómo hago el informe, que tengo que presentar obligatoriamente, y ahí me quedo. Esto tiene un espíritu un poco más ambicioso, y además tiene una gran ventaja, que es que cuando nos atrevemos a usar toda esta regulación que nos impone un coste de transacción, que nos impone un esfuerzo adicional, si no la pensamos desde una perspectiva estratégica, probablemente tengamos que asumirla como un coste. Tengamos que agachar la cabeza y decir, bueno, es un coste adicional. Pero yo quería traer algunos ejemplos respecto de cómo estas cosas pueden generar cosas muy positivas. Y esto es un poco la experiencia que tenemos, sobre todo de la implementación global, pero en particular de la implementación aquí cerquita en España. Y es usar la regulación, que ya la tenemos nosotros hace 2 años, para algo positivo. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente global que es proveedor de grandes compañías como Google, es proveedor de software, ¿sí? De grandes compañías como Google, como LinkedIn, las grandes, pesadas industrias del software. Y una de las cosas más interesantes fue que el hecho de la obligatoriedad de medir el carbono nos ayudó a pensar una estrategia para hacer una transición a energía renovable. Y fue pensar un poco más, es decir, no solamente contar, ¿sí? Contabilizar el carbono, sino ver qué podíamos hacer. Y como es una empresa de software, lo más sencillo fue decir, bueno, a ver, ¿por qué no empezamos por la energía? Y conseguimos, en cada país donde opera esta compañía, que tiene más de 30.000 empleados, identificar proveedores o soluciones de energía renovable que no implicaban la construcción de un parque solar ni cosas demasiado caras, sino identificar proveedores que pudieran darnos energía renovable. Bueno, resultado, una transición a un 100% renovable. Este aspecto es un aspecto competitivo. ¿Por qué? Porque mi consumo energético forma parte de las emisiones globales de carbono de mi cadena de suministro. Y eso implica a mis clientes. Si yo soy Google, si yo soy LinkedIn, quiero toda mi cadena, no solamente mis operaciones, sino las operaciones de mis proveedores también limpias. Por lo tanto, este aspecto competitivo se pudo diseñar a partir de la regulación y de pensar un poco, darle una vuelta y poder avanzar sobre eso. Otro tema, la industria del automóvil. La industria del automóvil se está yendo hacia el automóvil eléctrico. Prácticamente no hay dudas de esto. Alguien en la audiencia me podrá decir, bueno, pero la pila de hidrógeno. En Europa la estrategia de las compañías fabricantes de automóviles va hacia el coche eléctrico. ¿Qué pasa? El coche eléctrico tiene que bajar el peso, tiene que tener, hay algunos componentes de los que prescinde, evidentemente al no tener un motor de combustión interna tiene muchas menos componentes, mantenimiento mucho más bajo, y los proveedores de la industria de la automoción tendrían que haber estado pensando esto hace 5 años atrás. No lo pensaron, siguieron en su proceso, siguieron vendiendo como si sus clientes fueran a tener motores de combustión interna por los próximos 50 años, y eso se acabó. Y muchos fabricantes, sobre todo Volvo, por ejemplo, estábamos un caso sueco, nos citaba Joao antes,
Volvo dice, nosotros no vamos a hacer más coches de combustión interna, 2030, y van recogiendo. Después dicen 2029, 2028, 2027, no va a haber más coches para Volvo de combustión interna. Eso implica replantear toda su cadena de suministro. Si yo soy un proveedor global, un proveedor que tiene plantas en 2 países en Europa, o solamente en Portugal, o en Galicia, en donde sea, tengo que repensarme mi estrategia. Y repensar esa estrategia implicó en aquellos que estaban obligados por la directiva a tener mucho más rápido la información y a poder tomar decisiones con esa información. Por lo tanto, usar la regulación para algo útil, en nuestro caso, a nuestro cliente, a uno de nuestros clientes con el que trabajamos con su estrategia global, le sirvió para entrar en las discusiones con los proveedores, con las automotrices, con las terminales en la industria automotriz, y poder estar un pasito por delante de los demás. ¿Por qué? Porque habían sido obligados, y porque como fueron obligados, estaban ya pensando en este tema y entendiendo un poco las trayectorias de descarbonización de sus clientes. 3, 4 años adelantados a otros proveedores comparables, y eso les permitió hacer negocios. Tenemos que buscar la manera en la que esto nos pueda resultar algo positivo para nuestro negocio, o al menos evitar la pérdida de competitividad. Lo mismo, y esto en cualquier industria. Uno de nuestros clientes, caramelos que se venden en Portugal y en España, una de las fábricas más importantes de caramelos de Europa, nuestro cliente que quería tener una identidad. Otro caso, ¿no? Empezaron a medir esto y dijeron, nosotros ahora queremos tener nuestra propia historia, queremos contar nuestra propia historia. Entonces, no solo cumplir con la normativa, sino además tener nuestra memoria y explicar que lo importante es el consumo responsable. No le vamos a mentir a la gente, no vamos a hacer greenwashing, no le vamos a decir que los caramelos no, son buenos, que no sacan caries, y que coman todos los caramelos que quieran, que no va a pasar nada. No. Lo de Patagonia, a otra escala, una fábrica muy bonita en España, otra en Brasil, cadena global de suministro, y ellos diciendo, señores, nosotros no vendemos un producto que sea un alimento, nosotros vendemos entretenimiento, vendemos indulgencia, y no está mal, ¿sí? Porque usted puede consumirlo responsablemente. Lo mismo que pasa con una bebida alcohólica, lo mismo que puede pasar con otro tipo de productos. Si uno lo hace responsablemente, y soy responsable en su fabricación, si le digo los riesgos que conlleva un exceso en su uso, estoy siendo sostenible. Entonces, resignificar, cambiar la percepción y no mentir, que es lo que hacen muchos, ¿no? O sea, hay un famoso, siempre saco el ejemplo de un famoso chocolate que dice ser bueno, ¿sí? No sé si es bueno o no es bueno, pero no sé si en unos años le van a permitir decir que es bueno sin demostrarlo. Entonces, es preferible tratar de mejorar el producto, tratar de, por supuesto, no hacer daño, pero también explicar las cosas con claridad, ser transparente y usar la información que tengo de la normativa obligatoria para un buen propósito. Estos casos para nosotros, cada vez vemos más casos, es lo que pasa después de 2 o 3 años en los que estás obligado a generar información y te empiezas a hacer muchas preguntas, ¿no? Comprender el contexto, transformarlo en una estrategia, en una ejecución y comunicarlo y tratar de ir un poquito más allá. Que la regulación nos sirva para nuestro propósito, ¿no? Que sea como el aikido, ¿sí? Que la energía que tiene la regulación, que los problemas que nos trae la regulación, lo usemos como ventaja competitiva porque no tenemos alternativa. Podemos quejarnos también, pero probablemente no nos sirva para mucho. Así que bueno, muchas gracias. Luís, muitas graças, muito obrigado pela tua intervenção. Penso que também nos deste aqui uma visão de alguns projetos que são práticos e que têm aplicação prática, têm impacto, e eu penso que foi aqui uma boa introdução para passarmos já a correr para o Diogo Pires, que é o diretor de ESG da Bolshar, e que é um cliente da Crow, e que nós convidamos para participar neste evento porque, primeiro, ele trabalha numa empresa que é do setor agroalimentar, que é uma indústria que tem um impacto muito grande em termos de carbono, logo à partida, de emissões, mas que
ele vai nos demonstrar, e foi isso que também nos levou a convidá-lo, que de facto pode-se fazer muita coisa, e ele vai nos mostrar aqui um conjunto de projetos que estão a desenvolver, muito interessantes, e eu peço a vossa atenção porque de facto há aqui áreas muito interessantes que estão a ser desenvolvidas e que nem toda a gente conhece, quer em termos ambientais, quer em termos sociais. E portanto eu passava já a palavra ao Diogo, ok? Olá, muito boa tarde a todos, não sei se me ouvem bem. Queria começar por agradecer à CAP por esta fantástica iniciativa, pelo convite e também agradecer a todos os presentes. A Boluchar, João, como disseste, é uma empresa do ramo agrícola e que aposta fortemente, principalmente na produção de azeite, na produção de azeitona e na produção de amêndoa. Para além disso, a Boluchar também pertence ao único fundo europeu agrícola que obteve o artigo 9 da sustentabilidade a nível europeu. Por isso, até nessa área também somos bastante diferenciadores. Nós vivemos da terra e temos uma grande preocupação com as nossas terras. Nós, neste momento, temos uma implementação em Portugal, que nós temos herdades desde norte a sul de Portugal, como também em Espanha, e em Portugal temos aproximadamente 5.000 hectares até este ano e esperamos em breve duplicar os nossos hectares. E porquê é que nós preservamos também a terra? Porque nós sabemos, a nossa terra, os nossos biomas e as nossas herdades. Nós sabemos e prevemos que no futuro ter ecossistemas mais resilientes, ou seja, ter produções mais resilientes, que tenham uma enorme preocupação com o meio ambiente, será uma vantagem para nós, tanto do ponto de vista financeiro como depois do ponto de vista de produção. Nós, neste momento, já temos bastantes ações na área da biodiversidade. Nós tínhamos o objetivo de atingir uma percentagem este ano de biodiversidade nas nossas herdades, que era de 10%, mas já atingimos 14% este ano, que era mais ou menos o objetivo que nós tínhamos de biodiversidade nas nossas herdades para 2025. E todas estas áreas de biodiversidade que nós temos espalhadas pelas nossas herdades são áreas onde nós executamos ações com as populações, porque nós misturamos os ESGs completamente em todas as nossas operações. Nós vemos a parte ambiental, ou a parte de environment, como uma parte que não pode estar a trabalhar sozinha, ou seja, toda a parte de governance é chamada para os nossos terrenos, e depois vou poder explicar melhor como é que nós fazemos isso para os nossos territórios, e toda a parte social é também chamada para dentro dos nossos territórios. Nós convidamos, por exemplo, pequenos produtores de outras atividades a entrarem dentro das nossas herdades sem custos para eles e poderem executar projetos dentro das nossas herdades, nos espaços, claro, que nós definimos, desde que essas atividades não promovam ou sejam catalisadores de ações de alteração climática. Para além disso, também temos protocolos estabelecidos com uma série de organizações não governamentais, universidades, institutos públicos e privados de investigação, porque nós somos uma empresa que se dedica, tal como eu já tinha dito anteriormente, à agricultura, mas nós fazemos agricultura de alta precisão. Isto quer dizer que nós, em todo o nosso sistema, nós temos uma traçabilidade de todos os nossos produtos. Nós podemos saber exatamente o litro de azeite que está a sair ou que está a ser engarrafado e saber toda a sua história. Nós conseguimos saber quem plantou, o que é que foi usado na fertirrega, que tipo de fertirrega foi feita, todos os processos de tratamento realizados, desde a plantação até à recolha dos nossos produtos. Aqui ao lado eu apresento-vos os nossos SDGs, que nós obrigatoriamente temos muito gosto em cumpri-los todos, e irei passar a explicar um pouco mais da Boluchar. A Boluchar usa dois tipos, maioritariamente produção em biológico e produção
em sistema de supereficiência, muito conhecido, apesar de erradamente denominado como sistema intensivo de produção. No fundo, nós não fazemos sistemas intensivos, nós fazemos sistemas de irrigação, nós regamos as nossas plantas de forma muito eficiente, exceto no biológico, porque aí não fazemos isso, e temos um grande cuidado nas nossas entrelinhas. As entrelinhas são as zonas que dividem as camas onde as nossas árvores estão, e nós, neste momento, andamos 99% das nossas entrelinhas, o 1% é uma questão para termos uma ideia de teste, qual a diferença entre o que nós obtemos nas entrelinhas plantadas e nas entrelinhas não plantadas. Mas estas zonas de entrelinhas nós não as consideramos como zonas de biodiversidade, apesar de o serem, ok? Mas nós não as contabilizamos assim. Nós temos os 10% que nós temos, neste momento são 14, não contam com estas zonas de entrelinhas. Neste caso é um campo de amendoal, que também é uma cultura que nós praticamos, neste caso um campo de olival. Para quem não trabalha nesta área, se calhar não nota, mas estes sistemas de produção, até agora, e a maioria das empresas, na zona das entrelinhas não faz qualquer tipo, não deixa crescer qualquer tipo de plantas. E nós deixamos por várias razões. Uma, porque protegemos o nosso solo. Protegemos-lo do sol e protegemos dos agentes de meteorização do solo, da erosão. E, para além disso, neste momento, nós já sabemos que, do ponto de vista da sustentabilidade de toda a operação, incluindo a parte financeira, porque sustentabilidade também é muito financeira, nós neste momento já estamos a poupar água ao fazer estes sistemas. Porquê? Porque estamos a diminuir incrivelmente a evapotranspiração e a temperatura do solo nas nossas plantações. Por isso, isto é uma medida simples que nós implementamos e que continuamos a monitorizar. Eu depois vou explicar como é que nós fazemos esta monitorização, mas que é uma medida muito simples, mas que teve efeitos imediatos. Os efeitos imediatos não começaram, não foram a parte da irrigação ou da quantidade de água que nós estamos a conseguir manter nos nossos solos, também se prendem muito com um problema que nós temos com as pragas. E ao termos estas zonas de biodiversidade, estas zonas de plantação entre linhas, começámos a atrair os insetos e os animais que para nós são benéficos para o controle de pragas. E imediatamente começámos a ter vantagens, quer da parte da aplicação de inseticidas, que reduzimos drasticamente, quer também na aplicação de herbicidas, que também reduzimos incrivelmente. Para começar, todas estas linhas que em agricultura, vou dizer, tradicional, seriam espalhada herbicida para deixar crescer esta erva de sol, esta cobertura de sol, nós logo aí também já estamos a poupar, não é? A Bolchar não é uma empresa com muitos anos, cresceu exponencialmente nos últimos anos e aposta muito em tecnologia, e a tecnologia começa desde as nossas plantas, as plantas que nós plantamos, como no tipo de plantações que nós fazemos nas áreas de biodiversidade. E as áreas de biodiversidade são áreas, como eu tinha dito, que sofrem projetos de proteção ambiental, tanto da fauna como da flora, estando neste ano muito mais aplicado projetos de flora. Porquê? Porque só estabilizando a flora é que nós conseguimos estabilizar o bioma para, ao longo do tempo, irmos incrementando a parte da fauna. Com exceção dos polinizadores. Os polinizadores são super importantes para as nossas culturas, não tão importantes no olival, muito no amendoal, apesar de nós também termos algumas espécies que conseguem fazer a sua própria polinização, mas conseguimos já ver que mesmo no olival, atraindo os nossos, neste caso as abelhas, mas os polinizadores não são só abelhas, nós temos, por exemplo, abelhas nossas nas nossas herdades,
e abelhas de apicultores convidados a entrar dentro das nossas herdades. Lá está o trazer a sociedade para dentro das nossas herdades. E como eu estava a dizer, estes agentes polinizadores, como as abelhas, vão atrair predadores que não só comem as abelhas, como também comem insetos que nós não queremos nas nossas herdades. E para potencializar esta polinização e a presença de insetos polinizadores e não polinizadores, estamos a desenvolver, outra vez aqui a imagem da apicultura, como também hotéis de insetos, que são estruturas espalhadas pelas nossas herdades, várias estruturas, que permitem que alguns insetos, não todos, porque há insetos que habitam no solo e aí o sistema é outro, possam alojar este espaço e possam se replicar nestes espaços, estando protegidos mais dos predadores. Todas essas ações nas nossas herdades de norte a sul começaram imediatamente também a atrair, porque todas as nossas herdades não são vedadas, propositadamente, e quando têm cercas, são cercas vegetais. Começaram a atrair para as nossas herdades outro tipo de ser vivos que inicialmente não estavam nos nossos planos, mas que neste momento também já se encontram nas nossas herdades. Nós temos um projeto muito interessante ligado ao coelho ibérico, e cuja a intenção é trazermos um animal que está em vias de perigo para dentro das nossas herdades, podendo este ser libertado nas nossas cidades ou vir sem intenção para dentro dos nossos espaços. Este é um dos nossos lagares, é talvez um dos lagares mais tecnológicos da Europa. Aqui fica em Beja, conhecido como Carranovos. Este lagar, 50% de toda a energia que usa neste momento é energia limpa, não só através de painéis fotovoltaicos, mas de outras tecnologias que nós também temos, e o nosso objetivo é tornar-se autossuficiente nos próximos anos. É um lagar que processa muitas toneladas de azeitona, não só nossa, como também de herdades vizinhas, e também processa a azeitona para embalamento, como a azeitona de mesa, também processa azeite e vários tipos de azeite, e processa ainda amêndoa. Todo este lagar e todas as nossas herdades funcionam em economia circular, totalmente circular. Nós deixamos de ter desperdícios, e o que antigamente eram desperdícios, neste momento são produtos que a Bolshare vende. Okay? A água, que é um tema que a nós nos é muito caro, não só pela falta de água, mas porque também nos interessa manter o máximo de recursos hídricos dentro dos nossos espaços. Ela também está num sistema circular. Nós temos sondas e nanossondas espalhadas por todos os sistemas de rega e pelo lagar, que analisam mais de 500 parâmetros ligados à qualidade da água e que nos permitem então ter este sistema circular, ou seja, toda a água que é usada no lagar é tratada e volta a entrar outra vez ou no circuito de rega ou no lagar. A água de rega também é constantemente monitorizada em relação à qualidade e a diversos parâmetros. Nós fazemos este sistema de verificação da qualidade da água por questões também práticas, porque permite-nos saber, nós neste momento já estamos em fase de testes a usar satélites, porque nós desenvolvemos uma tecnologia nossa que resume toda a área do ESG dentro desta tecnologia. Desde o caderno de campo, aos sistemas de rega, medição de pegada de carbono, quantidade de eletricidade, de eletricidade que produzimos e que consumimos, bolha hídrica, e a parte da própria biodiversidade está dentro desta plataforma. E esta plataforma permite-nos, por exemplo, saber que num dado campo existe uma árvore que está a sofrer um stress hídrico e nós conseguimos, em tempo real, perceber o que é preciso fazer para resolver. Muitas vezes pode ser um gotejador que esteja entupido e nós sabemos que essa árvore não está a produzir o que devia estar a produzir e por isso imediatamente é lançado um alerta e nós podemos atuar de imediato sem perdermos a árvore ou a produção da árvore neste espaço. Para além disso, fazemos outras medições, muitas medições de solo, tanto em due diligence, quando adquirimos herdades, como para acompanhamento de toda a pegada carbónica
e de toda a matéria orgânica e a quantidade de água que estamos a colocar dentro dos nossos solos, das nossas herdades. Aqui estamos a fazer um para verificar a qualidade da fertirrega, se ela está a ser efetiva ou não, porque a fertirrega para nós é muito importante. E também podem ver o interior de um trator, que se calhar não dá para perceber. Basicamente, estes tratores, neste momento, eles podem ser autónomos. Todos os nossos equipamentos começam a ter ligações a satélite e isto permite-nos uma alta eficiência do nosso sistema de produção. Esse sistema de produção tem, maioritariamente, toda a sua energia de bombagem, energia solar, sim, maioritariamente energia solar, e também estamos a recorrer a drones para fazer aplicações super precisas de algum tipo de substâncias que precisamos ou para proteger as árvores ou para fazer uma fertirrega, foliar. E também estamos a usar drones e sistemas de geoposicionamento para saber exatamente como é que estamos do ponto de vista hídrico nas nossas herdades, a produzir ou a captar, e outros tipos de parâmetros. Depois, a nossa plataforma, no fundo, ela cria um relatório ESG, que junta aqui estas dinâmicas todas, e que nos permite, em qualquer altura, obter a informação sobre qualquer herdade ou sobre podemos chegar à ínfima parte da árvore. Eu tentei ser o mais breve possível. Nós fazemos imensas coisas, mas pronto, se um dia quiserem conhecer mais sobre a Bolshed, eu tentei ser muito sucinto, agradeço. Diogo, muito obrigado, isto é fantástico, realmente, e depois ainda havia os aspectos mais sociais que também já me falou noutra altura e que de facto também levam em linha de conta. Vamos muito rápido, nós estamos a terminar o tempo teórico, digamos, o tempo previsto, mas ainda temos tempo para seguramente dar aqui as boas-vindas à Maria João, que tem estado pacientemente à nossa espera. A Maria João vem em representação da APQ, da Associação Portuguesa para a Qualidade, mas também tem aqui um contributo interessante, porque ela também pertence ao Grupo Nabeiro e à Delta Cafés, que é uma empresa que dispensa apresentações e que tem, de facto, aqui uma atuação também muito importante na área da sustentabilidade. Em todo caso, nós convidamos a Maria João mais pela vertente do governance, porque, de facto, ela, vindo pela área dos sistemas de gestão e da área da qualidade e da garantia da qualidade, no fundo, ela vem também trazer aqui a mensagem de que o governance também ganha muito com a implementação destes tipos de sistemas. E, portanto, depois, lá no meio, possivelmente também terá uns bons exemplos para dar do Grupo Nabeiro, mas vamos passar já rapidamente para a Maria João, para ainda conseguirmos ouvi-lo. Boa tarde a todos, agradecer em nome da APIC o convite para estar aqui presente hoje e falar um bocadinho sobre o ESG e os sistemas de gestão. Também falar aqui um bocadinho sobre como é que tenho estruturado a apresentação. Eu estruturei aqui um bocadinho na forma de falar o que é que são os sistemas de gestão, e como é que eles se interligam agora com a nova diretiva de ESG que vamos ter que adotar na maioria das empresas. É importante nós sabermos, quando falamos em sistemas de gestão, existe um organismo de standardização, a ISO, que é a International Organization of Standardization, peço desculpa, que tem diversos referenciais que nos permitem trabalhar nos diferentes ODS. Ou seja, nós neste momento já temos várias ISOs que estão ligadas a cada um dos ODS. Se nós entrarmos mesmo no site da ISO e clicarmos em cada um deles, nós vamos conseguir ver quais são as normas que existem que dão resposta. É importante saberem que em quase todos os ODS, a ISO 14001, que é do ambiente e sistema de gestão ambiental, entra em praticamente todos os ODS, com exceção do 5, do 10, do 16 e do 17 e do 11. Depois temos a qualidade, que também entra em muitos, mas que se vai conseguir. E isto é importante perceber,
porque um sistema de gestão ajuda-nos a aumentar competências e quando nós falamos na nova diretiva, nós temos que garantir competências e conhecimento intelectual das nossas pessoas. Nos sistemas de gestão nós temos que envolver as pessoas, nós temos que envolver os colaboradores e, portanto, nós já estamos a trabalhar nesse ponto. Também temos a parte da definição de responsabilidades e autoridades e funções dentro da nossa organização. Tudo isto é muito importante, porquê? Porque nós temos que ser responsáveis, nós temos que saber quem é que faz o quê. Por exemplo, numa indústria alimentar é muito importante nós percebermos quem é que vai libertar, por exemplo, um produto para ir para o mercado. Ou seja, tem que haver alguém que tenha essa responsabilidade, não pode ser qualquer pessoa que o faz. Também temos de saber quem é que tem as autoridades, e isto nas normas de gestão estão muito bem definidas e permitem-nos estar aqui um passo à frente, e vamos perceber isto um bocadinho mais para a frente quando falar nos últimos slides. Também há a diminuição de reclamações, que todos nós sabemos que esta otimização dos nossos processos vai otimizá-los e reduzir as reclamações. É uma ferramenta de marketing porque para entrar em mercados internacionais o facto de eu ter um sistema de gestão certificado vai ser uma vantagem acrescida. Por exemplo, no caso da Delta, nós estamos na internacionalização da marca, já todos devem ter ouvido dizer que nós queremos chegar aos top 10 do mundo dos maiores produtores de café e, portanto, torrefatores de café e, portanto, isso implica uma internacionalização da marca. Nós em Portugal já somos líderes, no entanto no estrangeiro não é bem assim e temos que trabalhar. E um sistema de gestão implementado, um reconhecimento na área da sustentabilidade, na área ambiental, na área social, já nos acrescenta aqui uma mais-valia quando entramos em alguns mercados. Depois a parte da organização e disciplina, porque isto, ter as normas obriga-nos a ter tudo organizado e ter alguma disciplina. E também ajuda em alguma redução de custos, pela otimização que fazemos e vantagem competitiva que já falei. Ou seja, a diretiva de reporte de sustentabilidade corporativa vai ser um grande desafio para as empresas. Porquê? Porque ela vai, juntamente com o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis e o Regulamento da Taxonomia, constituir os componentes centrais de requisitos para este novo reporting que vai sair. E o que é que nós temos que reter aqui como grandes alterações? O alargamento do âmbito, que já foi amplamente falado pelo menos pelos primeiros 2 oradores da sessão, portanto, mais empresas vão ser abrangidas e ser obrigadas a reportar. Temos uma auditoria obrigatória, ou seja, alguém vai ter que confirmar e garantir a robustez dos nossos dados, porque vão ter que ser de acordo com os estándares obrigatórios que vão sair, que é outro dos temas, vão sair estándares e estas auditorias vão ter que verificar se estão a ser cumpridos ou não. Temos a parte do reporting digital, que exige que as empresas identifiquem digitalmente as informações de sustentabilidade relatadas de acordo com uma taxonomia digital, e informação também integrada e que obrigatoriamente vai ter que ser fornecida dentro da cadeia. Importante também, e pus aqui esta nota da pegada de carbono, porque esta nova legislação vai nos obrigar a entrar naquilo que é o cálculo da pegada de carbono e que as empresas vão ter que fazer mais cedo ou mais tarde. É importante nós percebermos que há 3 âmbitos no cálculo da pegada de carbono. O âmbito 1 é aquilo que é as nossas emissões resultantes que são controladas por nós, são emissões diretas do nosso impacto no ambiente e que nós controlamos mais. Está relacionada com as nossas instalações, com os nossos veículos próprios. É tudo o que é organização. Quando falamos no âmbito 2, estamos a falar da energia que nós compramos, para a produção de eletricidade, para a produção de calor, de frio, etc. E depois no âmbito 3 vem um mundo, vem tudo o que é indireto e que nós vamos ter que começar a perceber qual é esse impacto, como? Através das deslocações dos nossos funcionários. Alguém alguma vez já pensou como é que o meu funcionário se desloca para a empresa? Quantas emissões é que ele produz? Portanto, isto vai ter que começar a ser
pensado para a organização, assim como sempre que dentro em negócios vai fazer uma viagem, nós temos que começar a contabilizar essas emissões, resíduos gerados das operações, transporte e distribuição, a montante e a jusante, ou seja, de situações em que nós vamos ter que entrar e que neste momento as empresas não estão a fazer, pelo menos no âmbito 3, a experiência que eu tenho é que ainda há muito poucas empresas a conseguir ter informação sobre. Portanto, entramos aqui naquilo que é o grande desafio para as empresas e o impacto que isto vai ter em toda a organização, ou seja, desde o governance a todas as áreas. Se nós falarmos, por exemplo, em termos das áreas de risco e compliance, nós vamos ter que compreender quais é que vão ser estas obrigações do reporting, consoante a tipologia da empresa, como é que vamos atualizar os sistemas de gestão de risco para mapear estas obrigações, em termos da auditoria, como é que ela vai implicar processos, como é que nós vamos ter os processos demasiadamente robustos para que sejam sustentados numa auditoria. Portanto, vamos ter que fazer aqui algum trabalho extra. Em termos de recursos humanos, vamos ter que recolher muitos dados e dados que por vezes não são tangíveis, nomeadamente o capital intelectual e humano e social, ou seja, há aqui uma série de dados que nós vamos precisar e que vão ter que ser estruturados e que as empresas vão ter que repensar. Em termos de cadeia de valor, já temos o que já falei, a situação da pegada de carbono, ou seja, nós vamos ter que avaliar a exposição do ESG aos nossos fornecedores, aos nossos clientes, ou seja, a todas as partes interessadas que vão interligar connosco, e isto, confesso que não é fácil. Nós no grupo Naveiro já calculámos a pegada carbónica, âmbito 1 e âmbito 2, sempre foi mais fácil de calcular, o âmbito 3 confesso que é muito complicado e em algumas situações tem que se criar mecanismos para nós termos a informação. Depois, quando falamos nas relações com os investidores, também vamos ter impacto, porque nós vamos ter que responder àquilo que eles nos vão solicitar. E, portanto, vamos ter que compreender muito bem quais são as expectativas e requisitos para saber aquilo que nós vamos ter que reportar. No governance, vamos ter que alterar toda a estrutura de governance da maioria das empresas. As empresas estão muito focadas ainda para o que é o lucro, para o que é a parte financeira, começam a ter preocupações de sustentabilidade, mas nem sempre estão ao mesmo nível. E agora isto vai revolucionar e mudar aqui toda a interpretação do governance e vai ter que haver uma relação direta entre a parte do que é a sustentabilidade, o ambiente, a parte social e a parte das finanças. E, portanto, vai ter que haver aqui também uma alteração de estratégia para conseguir ter esta informação que é necessária para dar resposta a esta legislação. Em termos de finanças e tesouraria, vai ter que ser avaliada a capacidade de preparar a informação e a sua exposição e compreender como é que isto tudo vai impactar nas tomadas de decisões. De tecnologia, para trabalhar estes dados todos, que não são poucos, estamos a falar de imensos dados, vamos ter que repensar se um software é suficiente ou não, como é que nós vamos consolidar toda a informação e torná-la robusta para que seja ágil para todos. É importante, e tenho aqui antecipação, é a palavra-chave, porque efetivamente as empresas que neste momento se anteciparem vão estar mais preparadas para o que aí vem. Como já foi dito, este regulamento, esta diretiva vai ter uma aplicação muito mais vasta do que até então e portanto, temos que começar a preparar estas estruturas. Quem é que tem uma vantagem acrescida com isto? Quem é que está mais facilitado? Quem já tem sistemas de gestão implementados, porque eles vão ajudar a facilitar a implementação desta diretiva. Porquê? Porque já há uma sistematização, já existem métricas definidas, portanto já se está a medir, há um foco no que são os desafios essenciais,
Já se trabalha e se conhece muito bem o contexto da organização, quais são as nossas ameaças, as nossas oportunidades, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, e portanto já estamos muito preparados para conhecer bem a nossa organização e saber também quais são as necessidades das nossas partes interessadas, que por um lado vai dar resposta àquilo que é a materialidade, que nós vamos ter que perceber o que é que as partes interessadas esperam de nós. Nós vamos ter que auscultá-las, vamos ter que perceber quais é que são os temas com maior materialidade e, portanto, isso tem que ser refletido depois nos nossos relatórios. Tudo isto depois vai culminar numa análise de riscos e oportunidades, que as novas normas já todas têm acopladas análises de riscos e oportunidades e respectivos planos de ação associados para garantir que se eu tenho um risco, como é que eu vou mitigar, quais são as ações, qual é o timing, quando é que vou fazer, porque é que vou fazer, ou seja, já está tudo preparado para. E depois temos uma monitorização permanente nos sistemas, que nos permite adequar a nossa estratégia no momento, ou seja, se nós começamos a ver que está a haver desvios, onde é que nós vamos atuar para que o desvio não venha a ter impacto no resultado final. E, portanto, tudo isto vai ajudar aqui a culminar esta parte. Não sei se tem assim alguma questão, eu tinha falado nisto de uma forma muito lata, porque acho que há aqui um trabalho muito grande a fazer e as empresas têm que começar a perceber, e o governance aqui tem um impacto grande, porque é na estratégia que sai tudo. Quando nós montamos um sistema de sustentabilidade, e a minha experiência na Delta já vai há mais de 20 anos, nós lançámos o primeiro relatório de sustentabilidade em 2002, ainda ninguém falava de sustentabilidade na altura, ainda não era moda como é agora, mas as exigências na altura eram completamente diferentes das exigências de hoje. Ou seja, antigamente havia, e nós temos usado sempre o GRI, no entanto, agora há exigências legais associadas, há mais exigência na robustez dos dados e nas consequências, portanto, tudo isto tem que ser trabalhado para que se consiga, não é só dar resposta ao diploma, mas também mostrar efetivamente que as empresas estão adequadas, até porque isto vai estar ligado aos financiamentos. Para terem financiamento têm que demonstrar que são sustentáveis, porque se não houver isto, o financiamento não vem. Portanto, isto vai ser um rol muito complexo, mas que não é impossível. Tem que se começar a trabalhar, e não se pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Portanto, tem que se começar já a trabalhar estas temáticas para se conseguir atingir os resultados quando deles forem obrigatórios. E é o que tenho para fazer. Maria João, fantástico, muito obrigado. Essa mensagem é importantíssima, é da antecipação, e eu penso que toda a gente compreende isso, porque de facto vai implicar aqui uma complexidade grande para a maioria das empresas. E será importante trabalhar na antecipação para que tudo corra bem. Em todo o caso, nós estamos aqui a terminar, já estamos aqui com quase um quarto de hora para lá do tempo, apesar de eu achar que tem sido tudo bastante interessante e que todas as intervenções que entretanto tivemos tiveram bastante valor, mas mesmo assim eu daria a oportunidade para que colocassem mais uma ou duas questões e nós tentaremos dar aqui uma resposta rápida. Já fomos respondendo aqui a algumas por escrito, mas se houver aqui alguém que queira levantar alguma questão, estejam à vontade. João, fala aqui também o Sérgio Belo sobre a abordagem ao setor público, à administração pública. Não sei se queres comentar algo. Pois eu estava aqui a ver, também estava a ler aqui as questões aqui ao lado. Ora bem, o setor público, curiosamente, até está com maior aceleração do que o setor privado em alguns aspectos, porque lá está, o setor público representa o Estado, e o Estado também está a fazer esta pressão toda, e tem que dar o exemplo. E um dos exemplos que existe tem que ver com as compras sustentáveis. Há muito pouco tempo
surgiu aqui uma nova regulamentação que obriga todas as entidades públicas a implementarem um procedimento de compras sustentáveis, e há umas guidelines muito bem definidas, isso tudo. Outro aspecto, por exemplo, que nós temos assistido é a nível do turismo. O turismo, por exemplo, há muito pouco tempo tem vindo a publicar diretrizes muito específicas e muito... lá está, isto é para o setor privado, mas no fundo é o turismo de Portugal que está, no fundo, a dar aqui o exemplo e a estimular o setor privado a cumprir com uma série de normas e de boas práticas que devem ser seguidas para, no fundo, garantir uma maior sustentabilidade ambiental e social. E depois, há aqui outros exemplos. Eu podia continuar aqui a dar alguns exemplos. Um dos aspectos que no pós-pandemia também surgiu foi o desenvolver de novas competências a nível de, por exemplo, de continuidade do negócio nas entidades públicas, porque eles foram obrigados também a reagir, como as empresas, a criar mais resiliência para a possibilidade de interrupções operacionais. E no setor público, na maior parte dos setores públicos, por exemplo, na área legal, dos tribunais e outras áreas que também são serviços essenciais, eles foram obrigados a desenvolver aspectos que têm que ver com governance e com resiliência, e que também ajuda a aumentar aqui a sustentabilidade. E depois, pronto, há todo um conjunto de exigências que são feitas a nível da distribuição de fundos europeus e de fundos geridos pelo IAP-MEI, Portugal 2030, Portugal 2020, que hoje em dia já não funcionam sem exigências a nível de métricas e objetivos ESG. Portanto, hoje em dia, qualquer candidatura que seja submetida, e os meus colegas aqui da área de Grants e Benefits podem confirmar isso, qualquer candidatura que hoje exista, que hoje seja feita junto de fundos geridos pelo IAP-MEI, ou pela Portugal 2030, ou pelo Banco de Fomento, ou seja assim, tem sempre um grau de exigência grande em termos de aspectos e de impactos ambientais, impactos sociais. Portanto, isto são aqui alguns aspectos que mostram como o setor público, no fundo, também está a ser aqui um elemento catalisador para estes aspectos da sustentabilidade. Também estou aqui a ver as universidades, é verdade. Nas universidades, por acaso, em alguns casos sim, eu conheço várias universidades que até já fazem relatório de sustentabilidade. Noutros casos não, ainda, mas eles têm, à partida, bastante informação. Normalmente têm-na bastante sistematizada, mas é verdade que no setor da educação também há aqui bons exemplos de sustentabilidade. Muito bem. De resto, resta-me dizer que vai haver, de facto, a disponibilização do vídeo e daqui de, pelo menos, algumas das apresentações. Portanto, quem estiver interessado, à partida, isso vai ser disponibilizado em breve, ok? E resta-me agradecer também esta sessão bastante participada, apesar de termos excedido aqui a nossa hora em 20 minutos, mas que, apesar de tudo, manteve aqui um corpo presente de um público interessado e cheio de energia para implementar estes novos princípios e estas novas regulamentações. Resta-me agradecer também aos outros oradores, à Maria João, ao Diogo, ao Luís, que estiveram e que fizeram aqui o favor de partilhar as suas experiências e o seu conhecimento. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Paulo, não estamos a ouvir-te. Agora estás sem som. Ia dizer que agradecer a todos pela presença, aos nossos convidados, obviamente, o tempo dedicado a este webinar e às pessoas que estão a assistir. Se tiverem alguma questão, nós teremos todo o gosto em ajudar
a responder e a estar do vosso lado naquilo que for necessário nesta ou noutras áreas onde a Crowe poderá ajudar. Muito obrigado e um resto de bom dia. Obrigado. Deus, obrigado. Obrigada. Deus. Obrigado.